Olá, nesse vídeo vamos fazer um exemplo de uma derivada pela definição. Vamos ler o enunciado. Determine a derivada da função f de x igual a raiz quadrada de x. Bom, vamos lembrar que a fórmula, da derivada pela definição, então f' de x, já a notação de derivada, é igual ao limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Então a gente vai precisar aí desses valores de f, né? O f de x mais h em relação à função raiz quadrada de x, a gente vai ter raiz quadrada de x mais h. E o nosso f de x, que também vai ser utilizado lá na função, é o próprio valor aí denunciado, que é a raiz quadrada de x. Agora vamos substituir lá no limite. Então, f' de x, que é o que a gente está procurando, é igual ao limite, quando h tende a zero. Aí vou passar um traço aqui da divisão. Então, a gente vai ter aqui a raiz quadrada de x mais h, que é o nosso f de x mais h, menos a raiz quadrada de x, dividido por h. Se a gente substituir o zero aqui no lugar do h, a gente vai ter a indeterminação do limite, né? 0 sobre 0. Então, a gente vai precisar fazer uma estratégia aqui. A estratégia vai ser a racionalização. Toda vez que a gente tiver um limite envolvendo raízes, o ideal é fazer uma racionalização. Então, o que a gente vai fazer? Olha, aqui eu vou colocar um parênteses, né? Aqui no h eu não preciso colocar. Tá? Eu vou multiplicar numerador e denominador pelo oposto do que a gente tem aqui. Então, a gente tem x mais h na raiz quadrada. Eu disse oposto em relação a sinal, tá? Então, aqui é o mais raiz quadrada de x. Eu vou fazer isso no numerador e no denominador. Vou multiplicar pelo mesmo aqui. Raiz quadrada de x mais h mais raiz quadrada de x. Eu tenho que fazer numerador e denominador justamente para eu não alterar o valor aqui da função. Veja que essa divisão aqui dá 1. 1 é o elemento neutro para o produto, né? Na multiplicação, o número 1 é o elemento neutro. Então, isso que eu escrevi aqui equivaleria ao 1 se eu fizesse a divisão. Agora, por que eu peguei o oposto? Porque a gente está trabalhando com aquele produto notável que a gente conhece, que é a diferença de quadrados. Então, quando eu tenho a mais b multiplicando a menos b, eu vou ter como resultado a quadrado menos b quadrado. Aqui, no nosso caso, quem está fazendo o papel de a? É toda essa raiz aqui, ó, raiz quadrada de x mais h. Ela vai ser o nosso a. E o b vai ser o nosso raiz quadrada de x. Então, aqui, a gente vai ter o quê? Deixa eu separar aqui que eu vou fazer em formato de rascunho aqui. Eu tenho raiz quadrada de x mais h mais a raiz quadrada de x, que multiplica a raiz quadrada de x mais h menos a raiz quadrada de x. Aqui eu coloquei invertido do que eu escrevi aqui, mas isso não importa porque é um produto, né? O produto é sempre comutativo. Então, o nosso a aqui, como eu falei, é o raiz quadrada de x mais h. Ele vai estar elevado ao quadrado. Quando eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, a gente vai tirar a raiz aqui devido à propriedade de raiz, né? E aí eu vou ter aqui menos o b ao quadrado. O nosso b é o raiz quadrada de x. Aqui também, quando eu tenho uma raiz quadrada ao quadrado, então eu vou ter apenas x. Daí aqui o que sobrou? Veja só, x e menos x sobra o h. Então esse produto aqui no numerador do limite, ele vai gerar simplesmente o valor h. Então eu vou reescrever aqui, ó, f' de x é igual ao limite, quando h tende a zero. Eu estou escrevendo o limite novamente, porque a gente ainda não chegou na resposta. Então eu tenho aqui ainda a fração, eu vou ter h, porque a gente viu que é o resultado desse produto. Aqui embaixo eu já tinha esse h, vezes, vou abrir um parênteses aqui, raiz quadrada de x mais h, mais, né, raiz quadrada de x. Esse h divide com o h aqui embaixo, o que resulta no número 1. Agora eu posso aplicar o h aqui no limite, então veja só o que eu vou ter. Eu vou ter como resposta 1, raiz quadrada de x mais 0, né, que é o valor de h. Então, eu vou ter raiz quadrada de x
somado com raiz quadrada de x. Então, eu vou ter isso aqui, ó, raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x. Daí, como resposta final, eu tenho 1 dividido por 2 raiz de x. Veja que aqui duas coisas iguais somadas dá o dobro delas. Portanto, a função raiz quadrada de x tem como derivada f' de x a função 1 sobre 2 raiz de x. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!